iniciaremos agora a mesa. Nós temos 3 apresentações. A primeira apresentação eu não consigo pronunciar, né? Desculpa. A teoria, o título é A Teoria da Pessoa Pública em Hobbes, a Construção do Soberano Representante, da Universidade de São Paulo. Em seguida, a Johanna Marques, da Universidade Federal do Paraná. E, por último, o Guilhermo Andres, da Universidade Nacional do Nordeste. Por gentileza, o primeiro a se apresentar, por favor. Poderia repetir o seu nome, por favor? Ainda não consegui gravar. Tá. Boa tarde, meu nome é Baidiguim, de Coldingam. Baidiguim. Ótimo, agora sim. Tá por certo. gentileza, por gentileza. Obrigado. Tá. Obrigado pela fala, também por ter me aceito, né, em participar desse congresso. Eu gostaria de agradecer, né, aos organizadores, mas também agradecer a FAPESP, na Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo, que está financiando esse projeto de pesquisa, e ao meu orientador também, o professor Renato Janine Ribeiro, né, que aceitou me orientar. E eu ainda estou na fase de elaboração, né, desse projeto de pesquisa. E a minha ideia, primeiro, é justamente falar da teoria de representação política em Thomas Hobbes e tentar ver se tem ali nessa teoria o que a gente pode chamar de brechas democráticas, né? Porque vendo a teoria de representação de Thomas Hobbes, né, partindo da sua noção de contrato, né, a partir do qual os representantes, né, criam a figura do soberano representante, né, o representado. Eu fiquei muito interessante e aprofundar esta questão, olhando um pouco a atualidade da questão da representação política. Portanto, eu vou trazer um pouco as perguntas que estou me fazendo ainda, porque não cheguei a nenhuma conclusão, e como falava ontem, né, na minha pergunta que fiz ao professor Zarca, e tenho ainda muitas dificuldades em encontrar fontes, né? Então, nesse momento, vou focar mais na teoria da pessoa que aparece de modo mais contundente, né, no livro O Leviatã, né, a partir no capítulo 16, né? Esta comunicação pretende justamente investigar a noção da pessoa que aparece de modo mais contundente no Leviatã, e a partir do qual também elabora a sua teoria de representação política, que permite ao filósofo inglês mudar a maneira como teorizou a relação entre o soberano, né, os seus súditos. Portanto, as perguntas principais, né, que estão orientando essa pesquisa é ver quais são as influências, né, que influenciaram a formulação dessa teoria. Esse foi por maturação interna ou por aprofundamento das exigências próprias da filosofia hobbesiana? Será que o progresso foi solicitado de fora ou nasceu das dificuldades que tiveram os leitores do Cidadão, né? Porque ao formular a sua teoria de representação, Hobbes retoma alguns elementos da lei e do Cidadão, mas olhando o soberano a partir do conceito de representação. Então, eu tentei buscar ver um pouco as noções de representações de pessoa pública, pessoa do corpo público, né, que anteciparam a concepção hobbesiana de Thomas Hobbes. Então, fui buscar um pouco na Idade Média, né, para entender se consigo encontrar elementos, né, que influenciaram o Thomas Hobbes. Mas a dificuldade principal é que Hobbes ele não cita as suas fontes, né? Então, lendo um pouco os comentários, é difícil saber, né, de qual fonte Hobbes se inspira. Ele não cita.
Mas no que diz respeito à noção de pessoa civil e do corpo político na tradição, eu vi que na Idade Média, né, tem um grupo chamado dos publicistas, né, que são juristas renomados da época, né, medieval, que tinham um conceito da persona, em inglês a persona ficta ou da persona representada. Porém, eles não usavam essa noção na sua teoria do corpo social, né? Como fará o Hobbes mais tarde. Hobbes, ele traz essa noção da pessoa pública ele abre isso para a questão da política, trazendo isso para a sua noção da república. Então, além disso, eles faziam poucas vezes, né, os publicistas faziam poucas vezes uso da noção de pessoa para distinguir o privado do público ao falar do soberano, principalmente quando é questão de diferenciar o patrimônio particular do soberano do patrimônio público. Então, a noção da pessoa era mais restrita à questão do direito privado, né? Principalmente no Império Romano. E no que diz respeito ao corpus, né, que a partir do qual vai se formular também a questão do corpo político, existia duas correntes, né? A corrente que é estritamente jurídica, né, que é a do direito romano, em que um corpus é denominado visto, qualquer sociedade é vista como com finalidade declarada, quer seja um colégio, uma sociedade, né? A gente vai chegar ao conceito de universistas, né? E a corrente também teológica, né? Dentro da Igreja Católica. E o corpo, a Igreja era vista como Corpus Christi, né? O corpo de Cristo. Essa doutrina ela é desenvolvida por São Paulo, né? Era o fundador. E a partir do século XIII, essas duas correntes vão se unir para formar o que a gente chama de teoria do corpus mysticum republicae, ou seja, do corpo político. Porém, ao contrário dessa união, a noção de persona designava no Império Romano qualquer sujeito de direito, que seja individual ou coletivo, permanecendo assim no estrito marco do direito privado, e não se aplicava ao povo como um todo, né? Aí vai aparecer a diferença hobbesiana. Hobbes ele vai aplicar a questão do corpo político, né, ao povo como tudo, como a coletividade, a comunidade como um tudo. Então, em muitos aspectos, essas noções são mutuamente exclusivas, né, em nome do símbolo que é Cristo, que podemos conceber como tendo dois corpos, mas que não que ele seja duas pessoas, né? O que seria que era condenado pela igreja, né? O Cristo era considerado um corpo, mas tendo dois corpos, mas é a mesma pessoa, né? Então ali vai bloquear um pouco o desenvolvimento da noção da pessoa pública, a tal ponto que quando Inocêncio IV, né, declara oficialmente que universitate é uma pessoa, mas imediatamente depois ele especifica que são pessoas imateriais, né? Pessoas fictícias, que é diferente de Cristo, que é considerado uma pessoa real. Então, os defensores da universitas, né, concebiam o povo como sujeito de direito quando é tomado coletivamente, ou seja, a soberania do povo. É o caso, por exemplo, de Guilherme de Ockham, né, que estimava que uma igreja, um povo cristão, formando uma universitas, pode, pela sua própria lei, em virtude da sua própria autoridade, estabelecer seu próprio direito. Ou ainda de Marcílio de Pádua, que, por sua vez, defende que o povo é soberano quando forma uma universitas civium, uma comunitas universa, além de definir a igreja como universitas fidelium. Então, apropriando desta concepção, os integrantes do Partido Conciliar, como Pierre Dailly e Gerson, defendem que o poder dos concílios represente o poder dos fiéis. Então, essa defesa é feita também por Nicolau de Cusa, na sua Concordância Católica, na qual a Igreja é apresentada como uma comunidade que, tendo recebido o mandato de Deus, permanece o único sujeito de direito da comunidade cristã.
mas a opinião desses autores, apesar de exorbitante e inovadora, não passava de universitas à persona. Grotius, apesar da clara oposição que faz entre subjectum comune, que é a cidade, e o coetus perfectus, ao subjectum proprium, o soberano, que pode ser uma ou várias pessoas, não consegue também passar, né, da noção de sujeito de direito, embora tivesse mencionado que nenhum indivíduo natural, nem uma soma de indivíduos considerados ficticiamente como unidade pode ser considerado uma pessoa, deixando aparecer assim a possibilidade de existência de uma dualidade na sua concepção de soberania. A situação histórica de monarquia inglesa, a partir de Henrique, mesmo sendo inspiradora da doutrina hobbesiana, em vários pontos, não parece ter mudado muito a concepção que o filósofo inglês tem da pessoa pública, ou da teoria da pessoa pública, Hobbes aparece. Mas fora da Inglaterra, Althusius, na sua obra política, inspirada pelos trabalhos dos glosadores alemães, que publicada em 1703, define no capítulo 2 o grupo familiar como consociatio privata, que ele considera geralmente como representando uma pessoa única, o que se aproxima um pouco da concepção hobbesiana. Porém, ele não generaliza essa teoria, né, como faz Hobbes. Então, tornando difícil a formulação de uma teoria de representação. Isto porque é difícil, né, como diz o filósofo francês Raymond Poulin, sustentar uma teoria de representação, né, ser uma teoria de pessoa consolidada. Então, essas teorias de pessoas anteriores às Hobbes não chegavam a teorizar, né, uma visão da representação como encontramos, né, em Thomas Hobbes. Então, Hobbes ele herda dessas tradições, mas ele parece não a seguir, como podemos ver em elementos, né, da lei do cidadão. Né? Nessas duas primeiras obras, Hobbes explica que por um ato que não é natural, mas que obedece à lei natural da conservação, o homem sai do estado de natureza para constituir um corpo político, pacífico ou pelo menos pacificado. Então, a formação desse corpo é concebida, antes de tudo, como uma submissão à sua própria vontade, a do soberano, que consiste no abandono de um seu direito, na renúncia da sua vontade. Concretamente, ele significa abrir mão de seu direito de resistir. Portanto, renunciar ao seu direito para Hobbes é declarar, por meio de sinais suficientes, que a sua vontade não praticar mais aquela ação que de direito ela podia fazer antes. Assim, quando o ser humano diz que está transferindo um direito para outro, ele está declarando, por meio de sinais suficientes, aqueles que o aceitam a sua vontade é não lhe resistir nem impedir em conformidade com o direito àquele que ele tinha antes de tê-lo. Enquanto a transferência do poder e da força do homem é nada mais do que pôr do lado ou abrir mão do seu próprio direito de resistir àquele a quem o transferiu. E cada membro do corpo político é chamado do Cid. Isso é súdito de soberano. Para o filósofo inglês, é impossível, concretamente, para um homem renunciar ao seu direito e transferir realmente a sua própria força ao outro. Pois todo homem, por natureza, tem direito a todas essas coisas. Portanto, pelo pacto de submissão, o indivíduo apenas deixa de ser um obstáculo ao outro, no que diz respeito ao exercício do seu direito. Não é possível que um transfira ao outro um direito que ele não tinha anteriormente. E, portanto, todo que um homem faz ao transferir um direito, diz o outro, nada mais do que declarar a sua intenção de permitir que aquele a quem transferiu o seu direito possa beneficiar-se dele sem incômodo. Então, embora a inspiração do nosso autor pareça ser mais do que uma simples renúncia, ele diz a união é uma implicação em inclusão das vontades de vários na vontade de um único homem, o de apenas um conselho. Isto é, a vontade do soberano implica as vontades de cada indivíduo, ou seja, para ser considerado por cada homem a sua vontade, os argumentos desenvolvidos e elementos da lei
não permitem ao filósofo inglês chegar a seu objetivo. Os parecem resistentes em elementos da lei, na ideia de que a vontade de cada indivíduo seja incluída na vontade do soberano. Ele escreve: embora a vontade do homem, que não o faz, não é voluntária, mas que o início das ações voluntárias não está sujeito à deliberação e convenção. No entanto, quando um homem faz a convenção de submeter sua vontade ao comando do outro, ele se obriga a isso, abandonar a sua força e seus meios para o benefício daquele a quem ele faz a convenção de obedecer. A inclusão das vontades é, portanto, nada mais que uma renúncia ao direito de resistência. Isto porque a vontade, como explica Pierre Manet, é intransferível. Diguinho? Oi. 5 minutos, tá bom? 5 minutos. Já? Então, vou pular direto para ir para a teoria da pessoa pública que aparece no Leviatã. Então, como se sabe, o conceito de representação que surge com o Leviatã parece resolver todas essas dificuldades que Hobbes, né, encontrou, dando a impressão de que o filósofo inglês tenha encontrado seu conceito. De fato, no Leviatã, o filósofo inglês o usa com mais frequência em momentos chaves de seu trabalho. Esse conceito primordial é introduzido pela pessoa, ali que Hobbes vai passar a desenvolver realmente essa teoria de pessoa pública, mais familiar que nas obras anteriores, né? Porque a concepção que tinha de deixar, de resistir, não permitia que ele respondesse, chegasse a corresponder, fazer corresponder à vontade do soberano às vontades dos súditos. Como observa Crillon, se a retomada dessa noção dá a impressão de continuidade com os anseios anteriores, Hobbes no Leviatã traz elementos muito diferentes que lhe ajudarão a identificar a representação como condição de possibilidade da instituição política. Finalizou? Não, ainda não. Estou querendo ver as partes, desculpa. mas... Desculpa. No Leviatã, Hobbes teoriza a república como uma multidão unida a uma pessoa, com uma única vontade. No entanto, ao contrário das obras anteriores, Hobbes fala em designar um homem, uma assembleia de homens, como portador das suas pessoas, admitindo e reconhecendo-se cada indivíduo como autor de todos os atos que aquele que, assim como portador, praticar ou levar a praticar em todo o que disser a paz e a segurança comuns, todos submetendo desse modo as suas vontades à vontade dele. O portador dessa pessoa é identificado por Hobbes como o soberano. Assim aparece pela primeira vez a palavra pessoa juntada ao conceito de soberano em Hobbes. E é como o representante portador da pessoa da República que daqui para frente Hobbes analisará a relação do soberano com seus súditos. De fato, as palavras ou ações do soberano como representante são atribuídas ao Commonwealth, o órgão representado. O soberano é uma pessoa artificial, porque representa as palavras ou ações da comunidade. Tudo o que o soberano faz como pessoa artificial é atribuído ao Commonwealth. A vontade, as palavras ou as ações do soberano são consideradas como a vontade, palavras ou ações da República. A República nada pode fazer, escreve Hobbes, a não ser por intermédio da pessoa que a representa. Tal propriedade só pode ser ato do soberano e consiste em leis que só podem ser feitas por quem tiver o poder soberano. A República é uma pessoa na medida em que é representada pelo soberano, mas a República é só uma pessoa com capacidade para fazer seja o que for por meio do representante, isto é, o soberano, escreve Hobbes. Então, só o soberano representa a República, de modo que mesmo que o soberano e a República sejam duas pessoas diferentes, isso não muda o fato de que a vontade do soberano seja a vontade da República. Isto porque Hobbes, o representado não morre, ele permanece vivo no Leviatã, que ele engendra pela vontade, tornando-se esquema em seu corpo artificial, a armadura.
como comenta Renato Giannini, o homem natural não some face ao artificial, o criador face à criatura, o representado ao representante. Ensina sempre duas vontades. O soberano não será pai que tutela os filhos carentes, nem filho que sucede ao morto, representando os dois modelos da vicariedade familiar, ascendente ou descendente, ou se recusa. Ao invés, engata a representação na criação. O representado é autor do Estado, mas sem direito a tutelá-lo. O súdito é representado no Estado, mas sem com isso desaparecer. Por isso, descartada Padiguim, a... Oi. fim do, fim do tempo, tá bom? Tá bom. Pode finalizar, por favor. Faz a finalização. Então, para finalizar, pela teoria de representação, né, até agora, no momento das minhas leituras, eu vejo que pela teoria de representação, Hobbes transforma a relação entre o soberano e a comunidade. Pela afirmação de um soberano que representa a república, o filósofo inglês cria um espaço, né, suficiente para justificar a união da multidão em uma só pessoa. Pela linguagem da representação e personificação no Leviatã, Hobbes conseguiu reformular seu argumento para poder concluir que as únicas palavras e as únicas ações que podem ser atribuídas à república ou ao povo são as do soberano. Ou como afirma Brito Vieira, a personalidade do Estado está definida por sua capacidade de agir segundo uma vontade única, o soberano. O soberano é o Estado graças a essas capacidades. Assim, o soberano adquire em Hobbes também o papel de representante. Obrigado. Obrigado, Badiguin. A próxima apresentação, Johanna Marx. Vocês estão me ouvindo bem? Perfeitamente. Certo. Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, eu queria agradecer por esse evento. É uma honra estar fazendo parte da organização desse evento. Queria saudar os amigos, dizer muito obrigada pela oportunidade. Não é muito fácil organizar um evento online. Inclusive, é muito mais difícil do que um evento presencial, mas acho que está dando certo e estamos aí. Espero que estejam gostando. Então, hoje eu preparei uma fala muito, muito breve sobre o que eu estou trabalhando na tese. Eu vou tocar um pouco na questão da distinção entre Estado e governo em Hobbes. Na verdade, vocês vão ver que eu toco muito pouco na questão do governo, que é uma questão ainda que eu estou desenvolvendo, ainda está em desenvolvimento, né, propriamente dito. Eu também tenho bastante dificuldade de encontrar bibliografia, essa é uma dificuldade que também o Badiguin relatou. E não é muito fácil situar isso, né, situar essa distinção entre Estado e governo. Hobbes é um teórico do Estado, do jurídico, do artificial, propriamente dito, então não é muito fácil tirar ele dessa redoma, digamos assim. Então eu estou tentando desenvolver isso em paralelo com uma diferença das teorias da governança presentes na modernidade, né? A minha defesa ela vai no sentido de que a teoria do governo desenvolvida no pensamento do Hobbes ela é bastante particular e se diferencia das teorias da governança medievais e dos pensadores anteriores ao Hobbes. Então, eu vou passar a leitura aqui do meu, digamos, um resumo um pouco alongado. Então, para não me alongar muito, vamos lá.
Muito embora sua origem possa remeter à doutrina pactista medieval, a distinção entre direito e poder reporta sobretudo a Hobbes. Nele, a ideia da existência de um poder que institui o poder legal, sem, no entanto, confundir-se com ele, está diligentemente discriminada através do uso dos termos potente e potestas em sua versão latina do Leviatã. Potentia refere-se assim, para ele, ao poder individual, advindo ou das faculdades naturais dos indivíduos, como força, beleza, prudência, etc., ou das faculdades instrumentais, adquiridas mediante as anteriores ou pelo acaso, e que, segundo o inglês, cito Hobbes, constituem meios e instrumentos para adquirir mais, como a riqueza, a reputação, os amigos e os secretos desígnios de Deus a que os homens chamam boa sorte. Está no Leviatã, capítulo 10. Potestas, em contrapartida, refere-se ao poder legítimo, ao poder do soberano de produzir efeitos jurídicos como aqueles derivados do contrato, equivalendo-se o poder, então, nesse sentido, a um direito, ius. São, portanto, direito e poder noções essenciais da filosofia hobbesiana. Mais que simples rigor conceitual, no entanto, importa para o inglês diferenciá-las em sua natureza. Sendo o poder, enquanto potência, referente ao domínio do natural e do factual, ele mantém, para Hobbes, as relações entre os homens como simples relações de força, reguladas não pela razão e pela lógica que ela propicia, mas sim pela opinião e pelo valor que os homens atribuem uns aos outros. Ou seja, os vínculos de poder estabelecidos para formar facções ou coligações de facções não podem ser, de maneira nenhuma, estáveis, já que na composição de poder alternativa da soberania, os homens continuam a reter o uso de seus poderes na dependência da vontade de cada indivíduo particular, e diante disso, não podem assim possuir qualquer garantia de cumprimento dos pactos celebrados. Cito Hobbes, os pactos de confiança mútua são inválidos sempre que de qualquer lado existe receio de não cumprimento. Está no Leviatã, capítulo 15. O direito, potestas, por outro lado, contrasta radicalmente com o modo das relações naturais. Deixadas de pautar-se sobre as potências individuais, as relações entre os homens passam a ser relações jurídicas, forjadas a partir da celebração de um pacto que confere toda a força e poder à pessoa de um homem ou assembleia de homens, que passa a portar a pessoa de todos e a qual se diz que é soberana, e todos os demais são súditos. Isso elimina a instabilidade e a fragilidade dos vínculos na medida em que o uso se encontra não mais na dependência da vontade de uma só pessoa, a cuja sentença se submetem para evitar os males da disputa e da guerra de todos contra todos. Cito Hobbes. Feito isso, a multidão assim unida numa só pessoa chama-se república, em latim, civitas. É esta a geração daquele grande Leviatã, ou antes, para falar em termos mais reverentes, daquele Deus mortal, ao qual devemos, abaixo do Deus imortal, a nossa paz e defesa. Pois graças a essa autoridade que lhe é dada por cada indivíduo na República, é-lhe conferido o uso de tamanho poder e força que o terror assim inspirado o torna capaz de conformar as vontades de todos eles no sentido da paz no seu próprio país e da ajuda mútua contra os inimigos estrangeiros. Isso está no Leviatã, capítulo 17. São direito, potestas, e poder, potência, assim, pensados por ele, a diferença de Maquiavel, para quem o direito e o poder coincidem. Nele, no Maquiavel, há, na verdade, uma continuidade impossível de ser eliminada entre natureza, factual, isto é, o conflito, e artifício, jurídico, ou seja, as instituições.
baseado em uma oposição fundamental entre os humores, de um lado, o desejo de dominar próprio dos grandes, e de outro, o desejo de não ser dominado próprio do povo, Maquiavel faz da oposição o que Lefort e outros chamam de uma oposição constitutiva do político. Pretender eliminá-la ou ansiar por um acordo se diz inútil, porque trata-se fundamentalmente, como ensina Ames, de um enfrentamento de duas forças sociais fundado em dois projetos políticos opostos, os quais cindem a cidade de modo radical. Grandes oprimindo povo e povo resistindo à opressão dos grandes, é então precisamente o que produz, segundo Maquiavel, a lei e o direito, que não adquirem em seu pensamento a função de neutralizadores do conflito, mas sim de geradores dos meios de conservação dos espaços de liberdade, sempre instáveis e provisórios graças ao conflito constitutivo. Pausa para água. Não há, assim, em Maquiavel, de um ponto de vista hobbesiano, uma distância conveniente, para usar uma expressão de um artigo da Isabelle Le Monde, entre artifício e natureza, ou poder e direito, a partir do que se pode, então, fundar a justiça e o direito. Na verdade, para Hobbes, identificar o direito ao poder como faz o filósofo do príncipe, na medida em que põe a perder a autonomia dos vínculos jurídicos em relação às relações de poder, compromete a esfera mesma do direito, sem a qual nem a liberdade, nem as instituições podem resistir. Contudo, ainda que essa distinção seja importante, que se trate para Hobbes de naturezas contrárias, direito e poder não se mostram contraditórios um ao outro na estrutura do Estado. E isso, longe de incidir num absurdo, perfaz o modo particular com que o filósofo lidou com a relação entre direito e poder no seio da discussão moderna por excelência da manutenção das constituições. Pois, ainda que as repúblicas, Hobbes diz, pela natureza de sua instituição, ou seja, de direito, estejam destinadas a viver tanto tempo como a humanidade, ou como as leis de natureza, ou como a própria justiça que lhes dá vida, está no capítulo 29, se essas não disporem do poder enquanto potência necessário para satisfazer o fim para que foram estabelecidas, a saber, a conservação individual e a garantia de uma vida mais satisfeita, cessam-se os vínculos jurídicos. Por isso, para ele diz no capítulo 21, entende-se que a obrigação dos súditos para com o soberano dura enquanto, e apenas enquanto, dura também o poder, potência, mediante o qual ele é capaz de os proteger. Porque o direito que por natureza os homens têm de se defenderem a si mesmos, quando ninguém mais os pode proteger, não pode ser abandonado através de pacto algum. A soberania é a alma da república, e uma vez separada do corpo, os membros deixam de receber dela o seu movimento. A finalidade da obediência é a proteção, e seja onde for que um homem a veja, quer na sua própria espada, quer na de um outro, a natureza quer que a ela se obedeça e se esforce por conservá-la. Já finalizando aqui, ou seja, é preciso nesse sentido que o Estado não somente detenha dos direitos que lhe conferem o poder absoluto, summa potestas, mas também do poder potência para exercê-lo como tal. O Estado, asserta Limonge, não é apenas uma reunião das vontades por meio de vínculos jurídicos, mas uma composição de corpos, logo, de forças e poderes. Fim de citação. O Estado envolve, assim, um direito de governo, que pode ser entendido como a consequência jurídica a posteriori do contrato. Isso porque esses
esses direitos são determinados a partir dos efeitos do exercício dos direitos a priori do contrato. Essa é uma terminologia do Zerká que eu não desenvolvi muito bem aqui, mas a gente pode discutir ela em um outro momento, nas perguntas. Voltando então, o Estado envolve assim um direito de governo que pode ser entendido como uma consequência jurídica posterior do contrato ou ainda como o exercício do direito aos meios que possa o tornar, por fim, ao mesmo tempo, a maior força e a maior autoridade humana. É isso. Obrigado, Johanna. Passamos para o seguinte, Guilhermo. Hola. Sí, hola. Ahora sí. Sí. Buenas tardes a todos y a todas. Un placer estar en este evento. Felicitaciones a los organizadores y a las organizadoras. La verdad que está saliendo muy bien y es muy interesante, ¿no?, lo que se está discutiendo. Yo voy a presentar mi exposición, tratar de hacerlo rápido, ser breve. Voy a leer lento en la medida de lo posible también para que se entienda. El problema del gobierno de la opinión es lo que me llama la atención y lo que trato un poco de introducirme y explorar en este trabajo, y arrancaría de la siguiente manera, ¿no? Es cierto, creo que hay un consenso entre los estudiosos de Hobbes acerca de, bueno, señalar que el lugar de la recuperación de la religión en la lectura de Hobbes es algo que se ha hecho en las últimas décadas, fundamentalmente, ¿no? De alguna manera la recuperación de Hobbes giró mayoritariamente alrededor de los temas más conocidos, si se quiere, ¿no? El problema de la soberanía, el contrato, el pacto, la relación entre derecho natural y un derecho positivo, las características del soberano absoluto y los temas vinculados a la religión, especialmente el trabajo que Hobbes le dedica en el Leviatán a la religión, el lugar que le brinda la religión en el Leviatán ha quedado como desplazado. En los últimos tiempos se ha vuelto a ello. Y yo quisiera señalar lo siguiente, ¿no? Me parece que esa mirada que recorta un poco a Hobbes de los problemas religiosos es la que ha alimentado algunas lecturas. Especialmente a mí me interesan dos lecturas que son las que sigo acá en la exposición, que son la de Pierre Rosanvallon por un lado, en un librito que se llama El capitalismo utópico, y la de Michel Foucault. O sea, tanto Michel Foucault como Rosanvallon hacia fines de los 70, Rosanvallon en ese texto y que mencioné, y Foucault en la clase del año 78, Seguridad, Territorio y Población. Van a ensayar un conjunto de lecturas. No hay un estudio profundo de Hobbes, ni mucho menos, pero sí hay un conjunto de enunciaciones acerca del lugar que Hobbes ocupa entre los teóricos modernos. Y lo que va a decir Rosanvallon fundamentalmente es que Hobbes, junto con Locke, junto con Rousseau, constituye el grupo de teóricos modernos que ha tratado de darle respuesta a la fundación, a la institución de lo social, a la institución política de lo social, pero que se ha quedado sin respuestas frente a la regulación posterior de lo social. Una vez que el Estado y la República se instituyó, bueno, ¿qué pasa con la conservación de eso, ¿no? De alguna manera, Rosanvallon señala la ausencia de respuesta no solo en Hobbes, sino en otros autores. A mí me parece, por supuesto, la tesis de Rosanvallon va a ser que rápidamente son los economistas políticos los que luego, la fisiocracia, el caso de Adam Smith, van a dar esa respuesta que la filosofía política no puede brindar. El caso de Foucault, en cierta forma, comparte la lectura, creo yo, de Rosanvallon en el curso del 78. Dice que la teoría de la soberanía hobbesiana constituye uno de los términos alrededor de los cuales se desplaza una inquietud que se focaliza en tratar de determinar los principios de un arte de gobernar.
El otro término, la soberanía es uno, el otro término está representado por el modelo de la familia, cuya matriz es la economía doméstica. Entre uno y otro, entre un término y otro, se desplaza la pregunta acerca de cómo gobernar un Estado teniendo como referencia los parámetros de la oikonomía griega. De esta manera, la figura teórica epistemológica de una economía ligada a la estructura de poder del pater familias, no hacia su fundamento, sino la estructura, bloqueará, según Foucault, la reflexión sobre los principios de un arte de gobierno hasta el desarrollo de la economía política. Foucault entiende que Hobbes en alguna medida fracasa al tratar de articular un arte de gobierno sobre el esquematismo clásico de la economía doméstica, que lo conduce casi inexorablemente a presentar al Estado como si fuera una familia ampliada de la que un jefe debe ocuparse no por naturaleza, sino por consentimiento de su prole. Esto es algo que después en el Rousseau también dará cuenta de manera más clara en el artículo de la enciclopedia que se llama Economía Política, ¿no? Tanto para Rosanvallon como para Foucault, los economistas serán quienes formulen los términos concretos de un arte de gobierno orientado a la regulación de lo social a través de la armonización de los intereses en disputa. Ambos señalan a la economía política como el elemento que permite abordar la problemática de la conservación del poder, la regulación social y la organización de lo que va a ser una sociedad de mercado. Si bien durante el siglo XVII una parte del pensamiento filosófico jurídico estaba centrada alrededor de la institución política de lo social, a partir del XVIII la reflexión se moverá hacia el gobierno de las poblaciones y las estrategias de conservación del poder político. Las tesis de Foucault y Rosanvallon convergen al detenerse en la novedad que supuso para el pensamiento político la introducción de los principios del gobierno a través de la libre circulación de bienes. Sin embargo, a partir del mismo Foucault, se vuelve posible ensayar otra lectura, la cual nos permitiría dar al pensamiento de Hobbes, creo yo, un protagonismo mayor en cuanto a la reflexión sobre las técnicas de gobierno y no tanto sobre un principio del arte de gobernar sobre el cual su reflexión habría fracasado. En cuanto a esto último, o sea, en cuanto a los principios de un arte de gobierno, Hobbes se mantiene en la lectura, de acuerdo con la lectura Foucaultiana, dentro de los límites de un poder soberano, pensado, si se quiere, como decía, una familia ampliada. Sin embargo, lo que Foucault no advierte es que en cuanto a las técnicas de gobierno, el filósofo inglés desarrolla una reflexión que intenta capturar las técnicas propias del pastorado cristiano y proyectarlas a partir de la figura del soberano. Esa es la principal tesitura de esta intervención. A diferencia de las posiciones de Rosanvallon y de Foucault, yo quisiera sostener que en Hobbes es posible advertir un pensamiento orientado a abordar el problema de la conservación del poder político o de la regulación de lo social en los términos de Rosanvallon, y a elaborar un nuevo arte de gobierno que, sin embargo, se queda más que nada en el orden de las técnicas, sin poder formularse en el nivel de los principios. De acuerdo con esto, Foucault tendría cierta razón en su afirmación, ¿no?, del fracaso de Hobbes, pero a medias, ¿no? Lo que habilita este contrapunto con la lectura francesa y el lugar destacado de la economía es la problematización de la religión que Hobbes desarrolla en el Leviatán, que es algo de lo cual ni Foucault ni Rosanvallon se ocupan cuando hacen las aseveraciones que yo mencionaba sobre Hobbes. No dan cuenta del lugar que ocupa la religión en el Leviatán particularmente y de una serie de características que a mí me parece que son interesantes en orden a presentar a Hobbes como un teórico no de un nuevo arte de gobernar, que es lo que Foucault señala que justamente en eso consiste su fracaso, sino en un teórico que ha recuperado técnicas concretas de gobierno expuestas por el clero y la iglesia y las ha tratado de combinar con el ejercicio de la soberanía política. Como primera medida nos detendremos un poco en Foucault, puesto que su análisis del pastorado cristiano es central para las tesis que aquí se pretende sostener. Para el filósofo francés, la institucionalización de la iglesia hace de las técnicas pastorales un dispositivo de poder efectivo cuya vigencia se extiende hasta el siglo XVIII.
La reflexión sobre dichas técnicas podrían datarse a partir del siglo VI, con la Regula Pastoralis de Gregorio Magno. Sin embargo, es con las batallas en torno de la pastoralidad que asumirán cierto interés para el campo político. En efecto, sostiene Foucault, es posible identificar una serie de conflictos que tienen lugar en la cristiandad entre los siglos XIII y XVIII y pensarlos como altercados en torno de los problemas propios de la pastoral de las almas, es decir, quién tiene el derecho a gobernar a los hombres, a gobernarlos en su vida cotidiana, en la minucia de Foucault. Si esto es así, no solo la reforma protestante puede ser leída en términos de un gran conflicto alrededor de quienes detentan las técnicas y estrategias para llevar al rebaño a la salvación, sino también las múltiples querellas que tuvieron lugar en el siglo XVII y que Hobbes expone muy bien en el Behemoth. La pastoral reúne un conjunto de técnicas para la dirección y gobierno de las almas, lo que se llamó el regimen animarum, las cuales se ponen en cuestión con la crisis del pastorado y los movimientos de contraconducta. Las querellas revelaban, antes que una crítica al pastorado como técnica, un cuestionamiento a quienes detentaban en el empleo de la misma. Las preguntas que quiero compartir aquí son las siguientes. ¿Es posible inscribir a el Leviatán en esa larga batalla de la pastoralidad que según Foucault se despliega entre los siglos XIII y XVIII? Si la respuesta es positiva, entonces ¿representa Hobbes quizá una transición hacia una forma de convergencia entre el poder político, la soberanía y las técnicas pastorales religiosas? Sostendré que al hacer del soberano, o sea, tanto al rey o a la asamblea, un pastor y no del pastor un soberano, Hobbes logra articular política y religión en la dirección de un arte de gobierno no económico, ¿no? Que es un poco lo que distancia esta lectura en todo caso de la observación que hacen Rosanvallon y Foucault. Posiblemente podemos afirmar que hasta Hobbes, poder político y poder religioso, no hayan encontrado la mecánica precisa de su entrecruzamiento posible. Podemos puntualizar algunos elementos en los que la teoría de la soberanía hobbesiana se conecta al pastorado cristiano. El primero es la identificación en Leviatán de la importancia de las opiniones. Dado que las mismas son causas de las acciones de los hombres, es una prerrogativa del soberano ser juez de las opiniones en relación con la medida en que éstas promueven o ponen en riesgo la paz. En el capítulo 18, Hobbes dice: porque los actos de los hombres proceden de sus opiniones, y en el buen gobierno de las opiniones consiste el buen gobierno de los actos humanos respecto a su paz y concordia. Con ello otorga legitimidad a la injerencia del soberano en materias doctrinales, no sopesando el valor de los argumentos, sino considerando el grado de alteración de la paz de que son capaces. La paz y la seguridad del Estado se convierten en criterios para la regulación de la verdad. En efecto, sostiene el inglés, nada puede pretender ser verdadero si está en contradicción con la paz. De esta manera echa por tierra los alcances de cualquier doctrina que pretenda para sí promover en la multitud un gesto de ciega defensa. Concretamente, el hecho de que los hombres tomen las armas para defender o introducir una opinión revela el estado de guerra y la disolución del poder común. De aquí que el soberano deba juzgar las opiniones y concederles el estatuto de verdad solo a aquellas que no alteran la paz de la república. Ahora verifica el origen de algunas opiniones sediciosas en las universidades, escuelas jurídicas, en las iglesias y en los predicadores. Ante esta situación estima conveniente, y cito esta frase, estima conveniente enseñar a las universidades. Expresión que no resulta clara en cuanto a los métodos, pero sí en lo que hace a su finalidad. Las universidades deben inculcar la obediencia al soberano, no doctrinas que apuesten a su debilitamiento. En consecuencia, si la fuerza no puede modificar las opiniones de los hombres, ello no significa que no se vuelva significativo explorar otras alternativas para doblegarlas, pues las opiniones, como fue dicho, están en la base de las acciones. Dice Hobbes, no está en nuestro poder cambiar los sentidos, la memoria, el entendimiento, la razón y la opinión, sino siempre y necesariamente de acuerdo con lo que nos sugieren las cosas que vemos, escuchamos y consideramos. Fin de cita. De aquí que Hobbes reconozca, al igual que el clero, la centralidad de las universidades para la escucha de las enseñanzas profesadas por un maestro o un predicador,
son la condición de la fe en materia religiosa, pero también del deber de obediencia en materia política. Y quisiera cerrar con este último párrafo, esto que es más que nada, creo yo, una sugerencia de trabajo, ¿no? Finalmente, el soberano debe dirigir su atención a la opinión de los hombres, tanto como a sus acciones. La necesidad de erradicar aquellas que promuevan la desobediencia obliga a atender tanto la educación como la disciplina, puesto que una y otra son herramientas para moldear el juicio y la fantasía. Con Hobbes queda claro que la obediencia requiere de un arte que sepa forjarla y apuntalarla en cada instante de la soberanía terrena. El clero fue ejemplar en tales argucias, de aquí que algunas técnicas aparezcan reconducidas a lograr la consolidación del poder político. En esta lectura, el Leviatán representa el salto de la pastoral a la esfera política y el ensayo simultáneo de una de las últimas formas de gobierno no económico de la población. Bueno, gracias. Graças, Guilherme. Com a finalização das apresentações, abriremos para as perguntas. A Isabel. Por favor, Isabel. Som. Sim. Agora sim? Sim. Então, antes de mais nada, queria dizer que eu estou realmente emocionada com esse evento. Acho que, não sei se é a solidão aqui da quarentena, mas estou achando que as conversas estão muito, muito boas. Assim, a gente está consolidando um grupo que é brasileiro e argentino, né, com exposições que se cruzam e que, enfim, fantástico. Então, eu queria fazer duas observações. Primeiro, para o Baidiguin, eu não sei pronunciar também bem o seu nome, mas enfim. Baidiguin, eu aprendi. Baidiguin. Tira o M, tira esse M da frente, né? Então a gente vai Baidiguin, tá, ok. Então para o Baidiguin, bom, que ele tem um tema fantástico na mão, e você apresentou aqui, de um lado, né, você se perguntou, acho que tem duas perguntas interessantes, o que esse tema da representação no Hobbes tem, de novo, em relação ao que se dizia antes dele sobre a representação. Você fez aí uma série de considerações e avançou bastante coisa nesse sentido. E aí tem uma segunda pergunta que você só formulou, mas não desenvolveu, o que o tema da representação responde para o Hobbes no interior da obra dele, em relação às obras anteriores, né? Então, eu acho que você cruzar essas duas coisas vai dar um trabalho certamente fantástico. Seu trabalho certamente vai ter um desenvolvimento interessante. Já apresentou um desenvolvimento interessante. Na hora que você cruzar e se perguntar, tentar entender, né, na passagem do Cidadão para o Leviatã, o que muda para pensar o Estado, a obediência civil e tudo mais, quando o tema da representação entra em cena. Bom, enfim, então só para incentivar essa pesquisa, e queria agora também fazer uma observação sobre as duas apresentações da Johanna e do Guilherme, que se tocam sobre essa questão do governo em Hobbes, né? Bom, é uma temática no Hobbes pouco observada, né? Porque, como disse a Johanna, a gente olha mais para o Hobbes como um teórico do Estado, mas vocês dois estão apontando, ele também tem uma teoria do governo, e muito interessante o que o Guilherme levanta, não adianta olhar para essa teoria do governo querendo ver o que ela se tornou depois, a partir do século XVIII, com a invenção da economia política. Não tem ainda uma economia política no Hobbes, e não por isso não tem uma teoria do governo. Tem, e a Johanna se perguntava, né, o que há de novo nessa... Você colocou essa pergunta e depois não avançou uma resposta, né? O que há de novo nessa teoria do governo do Hobbes? Eu acho que o Guilherme dá uma dica, talvez, para pensar isso, que é a ideia do governo das opiniões. Até ali, será que alguém pensou o governo nesse sentido, como o Hobbes está pensando, né? O que é governar? Governar quer dizer, cada vez mais no Leviatã isso vai se consolidando, é o governo das opiniões, né? Então, eu queria só fazer essa observação. Me parece que aí é um campo mesmo, uma inovação do Hobbes.
Doutor, não é uma pergunta, é só uma observação estimulada aí pelas excelentes apresentações. É claro que se vocês quiserem comentar o meu comentário, né, também fica, acho que a palavra de vocês. Agradezco mucho el comentario. Yo no soy un especialista en Hobbes. La verdad que en ese sentido me siento un poco raro en un evento específicamente sobre la filosofía de Hobbes, pero sí he trabajado mucho los cursos de Foucault, en donde Foucault explora un poco la época. Y hay algunas cosas interesantes, hay algunas pistas interesantes en torno, bueno, la gente que trabaja Foucault, ¿no? Sabrá un poco la atención que Foucault le prestaba a la noción de gobierno, pero entendida la noción de gobierno como una reflexión en torno de la conducción de conductas, ¿no? En ese sentido, la noción de gobierno, creo que alguien preguntaba por ahí un poquito la diferencia entre Estado y gobierno. En esa preocupación por el ejercicio del gobierno, en ese curso del año 78, Foucault le dedica muchas clases a la pastoral cristiana, al pastorado cristiano. Y a mí me parece muy interesante eso, porque al menos yo, y reconozco que por esto que decía antes, al no ser un erudito en Hobbes, no ser un investigador especializado en la obra de Hobbes, desconozco la literatura secundaria, pero hay un lugar en donde Hobbes se detiene mucho en el Leviatán, que es el capítulo 42, en la relación la relación entre el rey y el pastor. Y ese punto es muy interesante porque me parece que esa conexión entre el pastorado, la caracterización de Foucault del pastorado, la manera en que Hobbes da vueltas alrededor de este lugar, ¿no? de esta práctica, de esta técnica, da cuenta un poco o hace aparecer esta centralidad que podrían tener las opiniones. Porque en algún punto las opiniones significan el límite del ejercicio del gobierno soberano. Las opiniones son aquellas, o sea, la conciencia, si se quiere, individual, es aquello sobre lo cual el poder político no puede avanzar. No es dice Hobbes concretamente en un momento en el Leviatán, no es una jurisdicción del poder soberano desplegar la fuerza alrededor de las conciencias individuales. Sin embargo, no es algo que lo deje de preocupar, no es algo que no lo preocupe a Hobbes, eso. Y de hecho, más o menos en la misma época, es Hume el que va a decir que el problema del gobierno de las opiniones o las opiniones es central para la política. No creo que Hobbes esté muy lejos de esa impronta de Hume, ¿no? Não, que eu estou estudando esse tema no Hume, justamente, a partir do Hobbes. Isso me interessa enormemente. E essa passagem do Hume para o Hobbes exatamente nessa temática. Obrigada, Graça. Não, graças a você. Obrigado. Johanna? Obrigada pelos comentários, Bel. Realmente, a minha pesquisa conversa bastante com a pesquisa do Guilherme. E já está me dando vários insights aqui, na verdade, porque acho que responde um anseio que eu tinha, que me incomoda um pouco as leituras que vão no sentido de dizer que a teoria do governo do Hobbes está ligada a uma técnica de administração. Porque justamente isso não tem ainda o desenvolvimento de uma economia, não parece ser bem esse o foco do Hobbes. O que as minhas leituras indicam é que essa teoria do governo do Hobbes, que eu contrastei um pouco com indiquei, né, que contrasta um pouco com as teorias da governança, é justamente que essa teoria do governo ela vem para auxiliar o Estado. Não se relaciona propriamente com uma técnica de administração que visa policiar os indivíduos em um sentido Foucaultiano mesmo. Acho que a leitura do Foanot vai muito nesse sentido e é uma leitura que
Não sei, para mim não casa muito, assim, não me parece ser bem a ideia do Hobbes. Então, a ideia de governo como governo das opiniões, entrando um pouco no que o João Gabriel expôs ali para a doutrina civil, me interessa mais, assim, acho que condiz mais com o pensamento hobbesiano. E já aproveitando para responder a pergunta do Gerson que apareceu no chat, então, estou tentando fazer essa distinção entre Estado e governo, que eu falei que eu não desenvolvi muito nesse texto que eu apresentei hoje, mas seria a partir da distinção entre os dois tipos de direitos do soberano. Então, de um lado, aqueles direitos que se seguiriam diretamente, que se seguem, né, diretamente do pacto da instituição da soberania, e aqueles direitos que se derivam da finalidade para a qual foi instituída essa soberania, que eu coloquei ali no meu texto, que são o governo seria essa instância que os seus efeitos se determinam a partir dos efeitos para o qual a soberania foi instituída. Então, são os meios que a soberania precisa para se instituir como tal. É mais ou menos por aí que eu estou situando a minha distinção entre Estado e governo, que a gente pode discutir depois, posso compartilhar algumas outras ideias que eu não desenvolvi hoje. É isso. Vai, Diguinho, pode responder. Então, eu agradeço, né, a observação da professora Limonte. Acho que é uma boa observação, com certeza, né, tomarei conta dela. A ideia justamente é isso, ver a evolução mesmo desta noção no conjunto da obra hobbesiana. Com certeza, a partir daí, vou ter mais elementos, né, para poder também analisar esse conceito, essa noção de representação política na atualidade. Então, o que tenho a dizer é agradecer muito a professora, porque estou ainda construindo, né, a pesquisa. Então, é uma boa dica e vou tomar conta dela para poder aprofundar a pesquisa. Muito obrigado. Passaremos para mais uma pergunta. É o Márcio. Por favor, Márcio. Me ouvem? Sim. Ok. Bom, boa tarde. Parabéns pelas apresentações, realmente muito interessantes. Eu vou tentar ser breve aqui. Eu, na verdade, tenho uma questão de fundo que é mais dirigida para o Guilherme e para a Johanna, que é sobre aquilo que a gente poderia considerar como talvez os limites ou ainda algumas indicações sobre quais são as opiniões a serem evitadas e quais são as opiniões que nós deveríamos ter o governo impulsionando publicamente. Porque me parece que quando Hobbes tem a ideia de que o soberano deve, né, ou pode, né, fazer uma limitação da circulação de certas opiniões, ele tem em vista a manutenção da paz. E me parece que ele tem em vista também a ideia de que certas opiniões mantêm a paz e outras não. E ele me parece apontar quais seriam as ideias que mantêm a paz e quais seriam aquelas que não permitem que a paz se mantenha, principalmente em relação a ideias religiosas e tal. Enfim, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, nesse governo das opiniões, né? Se esse governo é feito sem qualquer padrão ou indicação, ou seja, pode o governante fazer qualquer tipo de repressão em relação a qualquer tipo de opinião, ou se ele já tem, de certa maneira, uma indicação sobre quais são as opiniões a serem evitadas e quais são as opiniões, ou as ideias ou teorias que deveriam, de certa maneira, ser ensinadas. Né?
E isso tem a ver, obviamente, com aquilo que a gente pode pensar em termos de desvinculação do interesse do governo em relação ao interesse do Estado. Então, vai um pouco na direção daquilo que a Johanna também tentou fazer, não é? E eu queria ouvir um pouco sobre isso de vocês. Não é? Enfim, essa é a minha questão. Johanna, você quer começar? Pode falar, porque foi você que citou o governo das opiniões, então... Tá bom. Marcio, bueno, gracias por la pregunta y la inquietud. Yo creo que lo dijiste en algún momento, el criterio por el cual hay un interés en gobernar las opiniones es justamente aquel tipo de opiniones que se traducen en acciones que tienden a alimentar lo que es la desobediencia. O sea, y eso desde mi punto de vista y de la lectura que hice, me parece que se mantiene como algo constante a lo largo del Leviatán, ¿no? O sea, las opiniones, en todo caso, que podrían circular sin mayores complicaciones son las opiniones que tienden a fortalecer ese deber de obediencia al soberano, y todas aquellas que ponen en cuestión de alguna manera la obediencia son cuestionadas. Entonces, ahí, en ese lugar, dicho así, es como muy esquemático, pero me parece que es un punto interesante porque hay, en alguna medida, hay lecturas que yo diría que son un poco las lecturas más liberales de Hobbes. Voy a mencionar un autor que es un filósofo político argentino, ¿no? Laizer Madanes tiene un libro que se llama El árbitro arbitrario, y es un libro en donde él explora la libertad de expresión en Hobbes y Spinoza. Y un poco la tesitura de Madanes, desde mi punto de vista, es una lectura liberal, es decir, es la lectura en la cual Madanes sostiene que Hobbes, ante aquellas opiniones que no fomentan la desobediencia, no violan, son opiniones que no conducen a ninguna acción que viole las leyes del soberano, bueno, finalmente Hobbes no se importaría, no se preocuparía por esas opiniones. A mí me da la impresión de que esa lectura tiene por supuesto, hay pasajes en el Leviatán que indican en esa dirección. Yo recuerdo, creo que son si no me equivoco, en el capítulo 42. Pero me parece que esa lectura tiene como un corte un poco liberal, ¿no? Esta idea de un Hobbes que cultivaría y alimentaría una suerte de libertad de expresión. A mí me parece que, independientemente de las opiniones y del contenido de las opiniones, pero que es importante en eso, en las preguntas que hacía Marcio, ¿no? ¿Cuál es el criterio que permite ver las opiniones perniciosas de las que no? Lo que aparece en Hobbes es una preocupación por las opiniones en general, ¿no? Eso es lo que me parece, y eso es lo que me resulta interesante. Digo, más allá de que obviamente le preocupan aún más las opiniones que tienden a la desobediencia que las que no, en general le preocupan las opiniones. Y ahí es donde gira toda esta maquinaria de, lo voy a decir de esta manera y termino, digo, de apropiarse de alguna forma de las universidades que están en poder de la Iglesia y son el lugar en donde se canaliza toda la formación general que tiende a la desobediencia en la lectura de él, ¿no? Entonces esa preocupación por las opiniones lo lleva a pensar en la necesidad de capturar las instituciones universitarias de las manos del clero. No sé si respondí exactamente a lo que me preguntabas, Marcio, pero es lo que podría decir. Não sei se a gente tem tempo ainda, Andelmo, para eu comentar um pouquinho. Acho que sim. Tá. Márcio, obrigada pela questão. Na verdade, você me
me fez pensar numa outra questão, na verdade. Eu estou de acordo com o Guilherme, eu acho que para o Hobbes todas as opiniões são, são um problema, assim. Não, a gente poderia, claro, elencar as opiniões potencialmente sediciosas, assim, mas eu acho que a preocupação do Hobbes é uma preocupação bastante generalizada, visto que as opiniões são da ordem do factual, do prudencial, e tudo que está fora do cálculo da ciência é, de fato, um problema para o Hobbes, assim. Então, eu tenderia a concordar bastante com o Guilherme, mas isso também, só um comentário breve, acabei de pensar nisso. É interessante pensar, porque eu estava vendo aqui a introdução do livro Governo e Soberania do Fanon, né, que eu acabei de citar, e ele diz que uma das ilusões das filosofias da soberania, né, que ele vê o Hobbes como um representante, é a ideia de que a justiça, né, o governo, o Estado, o governo, propriamente, persegue os mesmos fins do Estado. E, enfim, como essa é uma possível, é uma acusação que ele faz a Hobbes, né, aos teóricos da soberania, isso pode ser, essa sua questão em relação ao governo das opiniões pode ser uma possível réplica para o Fanon nesse sentido, na medida em que coloca que pode o governo não perseguir os mesmos fins da soberania, pode o governo não ajudar a manutenção dos vínculos jurídicos a depender das opiniões que passam e não passam por essa instância. Então, enfim, só um pensamento muito rápido que vai precisar de desenvolvimento, mas eu agradeço pela questão. Obrigado, Johanna. Mais alguém gostaria de se pronunciar? Alguma pergunta? Ninguém? Então, podemos encerrar a mesa? Então, acho que ninguém se manifesta. Faremos um intervalo até às 4h30 e voltaremos com a próxima mesa. Muito obrigado aos participantes da mesa, Johanna Marx, Guilhermo, Baidiguin, né? Parabéns pelas apresentações. Corroboro com a visão da professora Maria Isabel. Excelente, né, apresentações, né, o nível do congresso está realmente espetacular. Então, aguardo vocês a seguir, na próxima mesa. Um abraço a todos. Obrigado. Abraço. Abraço. Tchau, tchau.